Olá pessoal, espero que todos estejam bem. O nosso vídeo dessa semana é como fazer citação e referência de artigo de acordo com a norma ABNT. Então eu trouxe para vocês aqui 3 artigos. Trouxe um artigo com 2 autores, tá certo? Que é esse daqui. Trouxe um segundo artigo aqui que tem 3 autores, trouxe um terceiro artigo aqui que tem 4 autores. Essa norma para 4 autores, você vai aplicar essa mesma formatação que a gente vai ver aqui, que nós vamos fazer no Word. Você vai aplicar para um artigo que você tenha, por exemplo, com 5 autores, com 6. Então, se ele tem 4 ou mais autores, você vai seguir essa regra que a gente vai fazer para esse trabalho aqui de Silva et al. 2021. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer aqui? Eu fiz um Word, tá certo? Aqui, o Word, eu criei, assim, umas frases aleatórias, né? Coloquei umas frases aqui totalmente aleatórias. E aí, vamos supor que a gente tá escrevendo aqui sobre redes sociais e educação. E aí, eu pego já aqui o primeiro artigo que eu tô lendo, que é esse de Vasconcelos e Silva, né? Então, quando você for citar um trabalho, é importante você saber que você cita sempre pelo último sobrenome dos autores. Então, aqui eu vou citar por Vasconcelos e Silva. Então, vamos supor que eu li aqui o trabalho e na página 19, né? A página 19 aqui do artigo, tem um trecho aqui que eu quero, esse trecho que eu marquei aqui, eu quero colocar esse trecho aqui no meu trabalho, tá certo? Eu quero colocar do mesmo jeito, sem mudar nada. Quando você tira um trecho assim de um artigo e você vai colocar no seu trabalho do mesmo jeito, é o que a gente chama de citação direta. Então, a citação direta é aquela que eu vou copiar do mesmo jeito que está no artigo, né, que eu estou consultando, para o meu trabalho. Então, eu venho aqui para o meu trabalho, né, e eu vou colocar aqui aquela citação, tá certo? Eu vou marcar aqui de vermelho só para destacar, depois eu ajeito. Então, eu trouxe aquela mesma frase, tá certo? Que tá lá. Então, nesse sentido, né, até esse final aqui, tá certo? Tá aqui do mesmo jeito nesse artigo. Então, vamos ver como é que você vai organizar isso daqui. Os autores, pessoal, eles podem ser chamados aqui no início da frase, ou você pode colocá-los no final, né? No final, entre parênteses. Então, como é uma citação direta, ou seja, é uma citação que eu estou copiando do mesmo jeito que está lá no artigo, então como é que você vai fazer? Você vai colocar o mesmo trecho que está lá, tá certo? Ctrl C e Ctrl V no mesmo trecho, e vai colocar esse trecho entre aspas. Entre aspas, se essa citação ela for de até 3 linhas. Então, eu tenho aqui, olha, aqui na palavrinha nova, eu completei uma linha, né? Porque eu comecei aqui nesse. Então, nova, completei uma linha. Aqui, conhecimento, eu completei 2. Então, assim, só tem 2 linhas e um pouquinho da outra. Então, como eu não completei aqui 3 linhas, ela vai ficar desse jeito, tá certo? Dentro do texto, aqui normal, só que ela vai ficar entre aspas, né? E aí, os autores, você vai chamar desse jeito, para Vasconcelos e Silva, aí você abre o parênteses, coloca o ano do artigo. Como é que eu vou ver esse ano do artigo? Olha, se você subir aqui, né, você pode, vamos dar uma olhadinha, ele tem aqui, até aqui em cima tá aqui, ó, 2021. É um artigo de janeiro a abril de 2021. Então, você vai colocar o ano, tá certo? A gente vai voltar aqui para a página que eu selecionei, porque a gente vai precisar colocar a página, né? Então, a citação direta, ela precisa também da página. Então, você vai colocar para Vasconcelos e Silva, você poderia colocar de acordo com Vasconcelos e Silva, conforme Vasconcelos e Silva, né? Então, você vai chamar o autor. Então, para Vasconcelos e Silva, parênteses, 2021, que é o ano do artigo, vírgula, P ponto e a página. Esse P aqui é de página. Quando você vem aqui, olha, aquele trecho que a gente escolheu, ele tá na página 19. Então, você vai e coloca aqui, tá certo? Página 19 e escreve o que você quer. Pronto, essa daí é o formato de uma citação direta curta para um artigo que ele tenha o quê? 2 autores, né? E aí, quando a gente vem aqui embaixo, né? Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui embaixo que eu coloquei. A gente vai pegar um trecho também do trabalho de Vasconcelos, agora na página 22. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na página 22 tem um outro trecho que eu quero, tá certo? Que tá nesse trabalho, é esse daqui. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tô querendo o parágrafo todo, né? E aí eu vou, seleciono o parágrafo todo, coloco aqui no meu trabalho
Mas uma coisa que você tem que observar é o seguinte: quando eu coloco aqui, você vai ver que ultrapassou a quantidade de 3 linhas. Olha, aqui eu comecei aqui, né? Então aqui completou uma linha, aqui completou, eu tô com 2, aqui eu tô com 3, olha, já passou. Então eu tenho 4 linhas aqui. Então se essa citação, ela ultrapassa 3 linhas, ela não vai ficar aqui dentro do texto. Ela vai ficar destacada. E aí a gente vai destacar agora, tá certo? E aí é importante você saber, tá, que os autores Vasconcelos e Silva, né, são os mesmos autores, ali a gente tá naquele mesmo artigo com 2 autores. Veja que eu não chamei ele na frase, aqui eu chamei, para Vasconcelos e Silva eu tô chamando. Aqui eu não chamei. Como eu não chamei, eu vou isolar aqui no final entre parênteses e perceba que eles ficam com letra maiúscula. Então, pela norma vigente hoje, da BNT, os autores, eles ficam com o nome maiúsculo quando eles estão entre parênteses, certo? Então, essa norma vigente aqui, né, no segundo semestre de 2021, que a gente está gravando aqui o vídeo. Então, hoje, essa norma é dessa forma. Então, eu coloco aqui, abro parênteses e coloco o sobrenome dele, só que vai ficar em maiúsculo. Coloco o ano e coloco a página 22, porque quando a gente vai olhar aqui, olha, a gente vê, tá aqui a página. No cantinho é página 22, então é o que vai ficar. Porém, como eu falei para vocês, como ultrapassa aqui a quantidade de 3 linhas, então ela não vai ficar assim, tá certo? Você vai dar um enter, né? Depois você vai selecionar o trecho todinho, tá certo? Você vai puxar aqui para 4 centímetros, você vai puxar em cima e vai puxar embaixo, aqui 4 centímetros, né? Aqui na régua, olha em cima. Aqui você vai colocar no espaçamento simples, então espaçamento simples, né? E a fonte aqui você vai colocar 10. Pode ser 10 ou pode ser 11, tá certo? Então, a BNT, ela não diz se é 10 ou se é 11. Ela diz que é menor do que 12, né? Então, eu posso usar 10 ou posso usar 11, mas a 10 é mais comum. Então, pessoal, vai ficar dessa forma aqui a citação, né? Pelo fato dela ser direta, longa, então eu copiei do mesmo jeito, mas como a quantidade aqui de palavras, ela ultrapassou 3 linhas, então ela ficou dessa forma, certo? E aí agora eu venho para outro exemplo, né? No outro exemplo, o que é que eu tenho aqui nesse outro exemplo? Eu continuo com o trabalho aqui, o trabalho com os 2 autores, só que dessa vez eu estou citando indiretamente, ou seja, eu li, né? Eu li o artigo aqui, e aí, quando eu li esse artigo, aqui especificamente na página 18, quando eu li esse artigo, eu não copiei do mesmo jeito, certo? Eu li aqui o que aconteceu, o que é que ela está relatando, os autores estão relatando aqui, só que quando eu quero ir para o meu trabalho, digitar lá, eu não vou digitar do mesmo jeito. Então aqui, por exemplo, os autores disseram: notamos que a partir daquela atividade, tais alunos começaram a se interessar pelas aulas de ciências, como também a participar ativamente das atividades propostas nos encontros vindouros. Nesse sentido, notamos que a postura de mediação assumida pela professora provocou uma modificação positiva na relação aluna-professora. Então ela escreveu isso, eu li outros trechos aqui do artigo, o que foi que eu entendi, né? Você vai escrever o que você entendeu. O que eu entendi foi que Vasconcelos e Silva 2021, olha que eu não estou botando a página. Por que é que eu não estou botando a página? Porque é uma citação indireta. Indireta. Então, como ela é indireta, o que é que significa? Que eu estou escrevendo com as minhas palavras, mas a ideia eu tirei lá do artigo. Então, Vasconcelos e Silva, 2021, afirmaram que o uso do Instagram em aulas de ciências ocasionou uma melhor relação entre a professora e alunas. Então, isso aqui eu escrevi com as minhas palavras. Eu li lá o trabalho, tá certo? E fui e escrevi aqui com as minhas palavras. Então, isso é uma citação indireta. Então, fica dessa forma aqui para 2 autores, né? E aí, agora, a gente seguindo aqui nos exemplos, né? A gente vem para o trabalho que tem 3 autores, tá certo? Que é esse trabalho aqui, né? De Lima, Silva e Loureiro. E aí, como é que ele vai ficar dentro do meu trabalho? Então, se eu estou copiando tal e qual, então eu tenho uma citação aqui que eu copiei na página 145 do trabalho deles. Então, se a gente for aqui, a 145 ela deve estar aqui mais ou menos na 18,
tá certo? Tá aqui, olha, eu tô vendo aqui na lateral o número da página, do trabalho dele. E aí, quando eu venho para aqui, para essa página, eles colocam essa frasezinha aqui final, né? Que eu quero copiar isso daqui pro meu trabalho. Então, como é que eu faço? Eu venho e coloco de acordo com Lima, Silva e Loureiro. Perceba que ele aqui do Lima por Silva você separa com a vírgula. E do Silva para o Loureiro você vai colocar o I. E o restante do mesmo jeito que a gente já vinha trabalhando anteriormente. Você vai colocar o ano, vírgula e a página, certo? Que é a página aqui do artigo, né? A gente tá vendo aqui na lateral, tá certo? Você sempre procura que você vai ver, né, em alguma parte aí, a página do artigo que você tá citando. E aí, pessoal, continuando, então só dessa mesma forma, como é uma citação direta, né, uma citação direta curta, né, então aqui eu copiei até esse trecho, aqui, então como é uma citação direta curta, aqui eu completei uma frase, aqui duas, pronto, então tranquilo, até 3 linhas vai ficar desse jeito aqui, arrumada desse jeito. E aí, eu posso continuar aqui, trazendo outras citações, só que talvez eu não queira chamar o autor na frase, como eu chamei aqui. Então, eu posso querer isolar esses autores aqui. Na hora que você vem eu tô copiando do mesmo jeito, e aí quando eu venho colocar aqui, se eu não chamo, né, se eu não chamo os autores, eu vou isolar e veja que eles são separados por ponto e vírgula. Então, é diferente, né? Se ele tá aqui em cima, eles são separados pela vírgula e pelo i. Se eles estão dentro do parênteses, eles são separados por ponto e vírgula. E qual é a outra diferença? Aqui fora, eles ficam apenas com a primeira letra maiúscula e o restante minúscula. E aqui dentro, eles ficam com a letra maiúscula, tá certo? Então, aqui você coloca o ano e coloca a página, porque é uma citação direta. E aí a gente continua aqui, né, na questão dos exemplos, e eu tenho agora o terceiro exemplo que eu trouxe para vocês. Esse artigo, pessoal, é um artigo de Silva, França, Freitas e Quintela. É um artigo com 4 autores, né? O que é que a norma da ABNT diz com o trabalho de 4 autores? A norma diz que se você tem um trabalho, que esse trabalho tem mais de 3 autores, então você pode citar apenas o primeiro autor, seguido da expressão et al. Et al significa e outros, né? Então, nós temos vários vídeos aqui no canal, pessoal, sobre a ABNT, tá certo? Eu vou deixar aqui sinalizado para vocês a playlist da ABNT, né? Caso vocês tenham dúvida, queiram ver outras situações também, para vocês irem lá dar uma olhada nos vídeos que já tem. Então, eu posso colocar Silva et al, né? Que significa e outros. Perceba que o al, depois do L tem um pontinho, tá certo? E ele fica em itálico, né? O et al. Então, eu estou dizendo que o estudo de Silva et al., então Silva e outros, 2021, mostrou que as lives foram meios eficazes de promoção da interação. Pronto, eu li o trabalho, entendi isso e estou colocando. Então, tanto você pode citar com o et al., não tem página aqui, porque não tem página, porque eu fiz com as minhas palavras. Eu li o trabalho, entendi o que ele disse e vim para cá com as minhas palavras. Se você faz com suas palavras, você não coloca a página. Se eu estivesse transcrevendo uma parte lá do artigo, então eu colocaria aqui a página. E aí, eu posso também fazer isso. O estudo de Silva, França, Freitas e Quintela, 2021, posso colocar o nome de todos. Então, a norma diz que é opcional você colocar o et al. Não é obrigatório. Mas se você quiser colocar, você coloca. Geralmente a gente coloca. Por quê? Porque você pode ter um artigo com 6 autores, com 7 autores. Então, vai ficar uma linha todinha só com sobrenome de autor. Então, seu texto não vai ficar muito bom para ler. Então, acima de 3 autores, você já pode entrar nessa mesma norma. Tá certo? Então, isso daqui é super comum, a citação do et al, né? Porque, na realidade, fica melhor para o leitor do seu trabalho. Se você não quer chamar, como eu chamei aqui, o estudo de, né? Eu poderia ter colocado a pesquisa, certo? Realizada por Silva, tal. Ou então colocar só o nome dos autores, mostraram, tá certo? Se eu tirar aqui o estudo de, colocar Silva, então fica Silva, França, Freitas e Quintela, mostraram, né? Aqui eu tenho que colocar no plural. Por quê? Porque são 4 autores, né? Quando eu tinha o estudo ou a pesquisa, eu uso o verbo no singular. Mas se eu estou usando o nome de todo mundo, então o verbo vai ficar no plural. E aí,
o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a questão do et al. Entre parênteses, certo? Entre parênteses. Então, eu vou colocar, escrever o que eu gostaria, né? Que eu entendi do trabalho. Abro parênteses, Silva, o et al., ele não fica em maiúsculo. Ele não fica. Quem vai ficar é só o Silva. Porque ele está dentro do parênteses, então dentro do parênteses é o nome do autor que fica maiúsculo. Então, Silva, et al., ponto, vírgula, o ano e fecha. Certo? Então, pessoal, a citação a gente vai fazer dessa forma, certo? Se fosse só um autor, era super tranquilo um autor, né? Então, fica fulano, por exemplo, se for só Silva. Então, segundo Silva, 2021, né? E se ele tivesse dentro do parênteses, abre o parênteses, Silva maiúsculo, vírgula, 2021. Só isso. Então, essa é a forma de você citar artigo científico. Vamos agora dar uma olhadinha na referência, tá certo? Como é que fica a referência aqui do trabalho, né? Então, na referência, então só ajeitando aqui, né, para tirar aqui as letrinhas da cor vermelha, deixar o texto todo ok. Então, só mudando aqui, tá certo? Pronto. Então, o texto aqui, né, ele ficou já todo ok, certo? Tá todo formatado. E aqui a gente vem para a lista de referência. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho Lima. Então, como é que eu vou fazer a referência de Lima? Como é que eu vou fazer? Eu olho aqui o início. Esse início, pessoal, dos artigos sempre tem todas as informações que você precisa. Nem se preocupe que o que você precisa de informação para fazer a referência você tem aqui. Então, vou colocar Lima maiúsculo, que é a entrada, né? Que é o primeiro autor. Então, tô olhando aqui, ó, Lima. E aí eu continuo, vírgula, L ponto, esse L vem de quê? Aqui, ó, Luciana. Depois vem Silva. Preste atenção que eles são separados por ponto e vírgula. Silva, vírgula, D ponto, G ponto, porque aqui inicial, né, D ponto, G ponto, ponto e vírgula, Loureiro, né, vírgula, R ponto, C ponto. Então, aqui eu já coloquei os autores. Depois, eu venho com o título do trabalho, que é o título do artigo do trabalho deles. Então, você vai ver logo aqui em cima, ó, tá bem destacado aqui. Na sequência, você vai colocar o nome da revista. O nome da revista, que é o nome do periódico, ele vai ficar em negrito. Tá certo? Então, não esqueça isso, né? Que é um erro muito comum. Então, a revista é Humanidades e Tecnologia, né? Então, se você for olhar, conferir aqui embaixo, tá aqui, ó, Humanidades e Tecnologia, tá aqui o nome da revista, né? Então, eu vou colocar aqui, vírgula, volume, né? Então, vamos dar uma olhadinha onde é que tem essa informação do volume, tá aqui, ó. É como eu disse, assim, a primeira página você vai ver todas as informações que você precisa. Então, você vai colocar V ponto, aqui minúsculo, V ponto, vírgula, as páginas do artigo. Então, essas páginas, só é você olhar aqui. Começa da 128, né? E se a gente for olhar a última página, é a 148. Vírgula e o mês e o ano. Se não tiver o mês, você coloca só o ano. Então, aqui tem essa informação, o que tem de informação aqui eu coloco. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na informação. Tá aqui, ó, julho, setembro de 2020. Então, já venho e coloco aqui julho, setembro de 2020. A próxima referência que a gente vai mostrar aqui, né? Então, vou deixar logo na cor preta. É a referência de Silva. Silva é aquela referência que tem um et al., que é aquele trabalho, que é aquele artigo com 4 autores. Então, é o mesmo modelo, gente. É o mesmo modelo. A questão aqui é porque o Silva, eu posso utilizar o et al. Mas se eu quisesse colocar todos os autores, eu também poderia. Não tinha problema. Ia separando do mesmo jeito, com ponto e vírgula, todo maiúsculo, daquele mesmo jeito. Se eu quiser o et al., eu também posso usar, né? O et al., ele fica aqui em itálico. Então, eu tenho o título do artigo, né? O título do artigo, ele tá aqui, né? Tá aqui, olha, o título do artigo, bem destacado. Depois eu tenho ponto, né? Eu tenho o nome da revista. Então, se você for olhar o nome da revista, você vai ver aqui, é AD em Foco, né? Então, eu tenho aqui, deixa eu olhar aqui, tá aqui AD em Foco, tá aqui o nome da revista. Essa revista a gente tem volume e número. Então, como a gente tem volume e número, a gente vai colocar essas informações aqui nessa sequência. Essas informações, elas estão aqui, tá aqui volume e número,
né? Depois, eu não tenho página, tá certo? Mas eu tenho esse código aqui eletrônico. Quando você vê um código, esse né, minúsculo com essa numeração, então ele substitui a página. Então você pode colocar, ele tem aqui, né? Tá aqui, olha, o códigozinho, tá certo? Que é um localizador eletrônico, né? E o ano, né? E o ano tá aqui, 2020. Pronto, então aqui eu já coloco, já termino essa referência. E por último, a última referência que a gente tem é do trabalho de Vasconcelos e Silva, né? Então esse trabalho aqui que tem dois autores, que foi o primeiro exemplo que a gente viu. Então nesse trabalho de Vasconcelos e Silva, eu tenho aqui o título, Smartphone e Instagram, aliados no ensino da tabela periódica, revista Intersaberes, tá aqui o nome da revista, olha, bem destacado aqui em cima, Intersaberes. Lembrar que o nome da revista fica em negrito. Depois eu tenho o volume e o número, então onde é que eu acho? Eu vou descendo aqui, e aí a gente vai ver o volume e o número dela. Então vamos dar uma olhadinha aqui, tá aqui em cima, volume e número, né? Então às vezes fica aqui na parte de cima, às vezes fica na parte de baixo. Você dá uma olhadinha que você vai encontrar as páginas de 6 a 26. Então, se eu for dar uma olhadinha aqui no cantinho, tá aqui a página, né? A última é a 26. E o período janeiro a abril de 2021. Onde é que eu tô vendo isso aqui? Tá aqui, olha, mesmo aqui embaixo, né? É em cima, na realidade, tá bem aqui em cima aqui na folha, certo? Janeiro, abril de 2021. Pessoal, sobre a organização aqui da lista, é importante você saber que essa lista, ela é recuada à esquerda e ela é digitada em espaçamento simples. E entre uma referência e outra tem um espaço simples em branco. A gente tem vídeo aqui no canal também só sobre lista de referência. E aí, ela é organizada em ordem alfabética, né? Por isso que ficou assim, primeiro o L, depois o S e depois o V, né? Por isso que a gente fez nessa ordem, porque ela fica em ordem alfabética. Ok, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido aqui o nosso conteúdo dessa semana. Um grande abraço e até terça-feira.